Alô? Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite, Marcelo. Bom, hoje é o último dia para entregar os relatórios, né? Já recebi alguns. Estou recebendo aí até as 23h59, né? Claro que eu não vou, depois das 10, dar o recebido. Amanhã eu dou o recebido. Mas aí vai ficar constando lá até as 23h59, né? O horário de recebimento. E aí eu já vou passar para vocês. Se der, eu já coloco agora no intervalo lá no sistema, senão amanhã de manhã. Vou passar para vocês a terceira atividade, que vai voltar a ser um exercício. Como foi lá nos dois, na primeira prova, né? Alice, eu acho que chegou. Eu acho que eu mandei o recebido. Se não mandei, ainda mandarei. Então, vai ser o exercício naquele mesmo sistema daquele exercício da primeira prova, né? Então, vai ter duas questões aqui fechadas, né? Duas questões de marcar X, e aí vocês vão marcar na primeira a correta e vão justificar porque vão escolher essa alternativa, né? Uma das 5 aqui. E na segunda questão é para marcar a alternativa errada, e aí vocês vão justificar a alternativa que vocês marcarem como a errada. Aí na terceira questão vocês vão explicar os limites materiais ou substanciais explícitos e implícitos, citando exemplos, né, de cada um deles. E na quarta questão vocês vão explicar as características dos direitos fundamentais, limitabilidade e proibição de retrocesso, que provavelmente veremos hoje, né, ainda hoje aqui na nossa aula. E aí vocês têm, mais uma vez, uma semana para entregar, né? Então, eu mando, se der tempo já hoje, aí no intervalo, entre a gravação, né? Eu já coloco no sistema, ou então amanhã de manhã eu coloco lá para vocês já responderem, né? Aí vocês mandam de novo para o meu e-mail, e aí vai valer até um ponto, dependendo aí das respostas, valerá até um ponto para a segunda prova, e aí vocês também já vão fazendo, né, os exercícios para praticar um pouco, né, desses assuntos que a gente viu, constitucionalismo, poder constituinte e direitos fundamentais que estamos começando a ver agora, né? Então, o mesmo sistema lá daquelas nossas primeiras atividades, sendo que agora, né, como teve aí os dois relatórios, a gente só vai ter esse exercício, né? Lembrando que está faltando pouco agora, né? Faltam poucos dias para a nossa prova, então vão logo começando aí a estudar, a revisar, né? Semana que vem eu repasso com vocês quais serão os assuntos da prova, né? Então está chegando aí o final do ano, esse ano tão louco, né, que parece que não vai acabar mais, mas está acabando, por incrível que pareça, graças a Deus estamos vivos. Depois desse ano tão louco, ainda estamos vivos, bem, com saúde, e é isso que importa. Isso é o fundamental. Muito bem. Então nós estamos aqui, né, nos direitos fundamentais, chegamos a esse assunto. Esse assunto, como eu falei para vocês na terça-feira, ele começa comigo, mas não termina comigo, né? Esse assunto é bem amplo, então vocês vão continuar vendo direitos fundamentais ainda quando começar o terceiro período, né, no próximo ano, com a professora que vier a dar aula a vocês, né?
e aí ela vai dar continuidade, vai mostrar os direitos em si, né? Porque a gente aqui não vai ver direito por direito, né? Não vai dissecar lá os direitos que estão no artigo 5º, no artigo 6º e tal. A gente não vai ver isso. A gente vai ver de uma maneira geral, né? Como a teoria dos direitos fundamentais. Vou citar, claro, alguns direitos aqui, mas não vamos tão a fundo, né? Porque no estudo de cada direito individualmente é preciso estudar o direito, como é que ele se manifesta e também qual é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a eles, né? Aos direitos individualmente considerados. Então, isso aí fica a cargo da professora que vier a ficar com vocês, né, em Constitucional 2. Mas aqui cabe a mim passar essa parte mais teórica e também vermos alguns pontos bastante interessantes aí, que dizem respeito de maneira geral, né, aos direitos fundamentais. E aí nós vimos... Ô, Oi, professor, esse material ainda não está no portal não, né? vai entrar amanhã. Tá bom, obrigada. Nada. Amanhã eu mando para vocês esse material, o resuminho, teórico, tudo. Então, a gente viu aí na aula passada, né, só essa parte aí que diz respeito às terminologias, que aí eu expliquei para vocês, né, que isso diz respeito a uma nomenclatura que foi muito usada ali na época da Revolução Francesa, no século XIX, né, mas que agora, do século XX para cá, né, principalmente da Segunda Guerra Mundial para cá, a gente usa essa nomenclatura aqui, a número 1.5, né, direitos humanos e direitos fundamentais. E aí foi o que eu expliquei para vocês no final da aula passada, que existe uma distinção aqui, mas é muito básica, né? Na verdade, os direitos fundamentais e os direitos humanos hoje são praticamente os mesmos, né? Tem algumas pequenas diferenças, mas a grande diferença mesmo que existe, apontada pela doutrina, é o alcance, né? Em relação ao alcance desses conceitos, porque quando se fala em direitos humanos aqui, né? Estamos falando nos direitos garantidos a nível internacional, lá pelas convenções da ONU, declarações, etc. E quando falamos dos direitos fundamentais, estamos falando dos direitos garantidos a nível nacional, que estão previstos nas constituições, como é o caso dos direitos que estão previstos aqui na nossa, né, na nossa Constituição de 1988, certo? Então, essa é a distinção que é feita na doutrina entre o que são direitos humanos e o que são direitos fundamentais. Direitos humanos aí sendo os direitos garantidos a nível internacional e direitos fundamentais garantidos a nível nacional. Com isso, a gente já quebra aqui o primeiro mito, né? Porque a gente vê aqueles programas policiais, temos o desprazer de ver há mais de 20 anos no nosso país essa profusão, né, de programas policiais que aparecem aí em todas as emissoras praticamente, né? Programas locais e tal. E o tempo todo aqueles apresentadores ficam falando os direitos humanos que não aparecem, não sei o quê. Uma visão totalmente deturpada, né, do que são os direitos humanos, porque os direitos humanos estão conosco, junto da gente o tempo todo, né? Não é uma comissão de direitos humanos que nos defende, porque os direitos humanos têm que ser defendidos pelos governos e pelos particulares, como a gente vai ver aqui na sequência, né? E quando eles falam lá dos direitos humanos, talvez estão se referindo a alguma comissão de direitos humanos de governo, né? A Comissão de Direitos Humanos da OAB, alguma coisa do tipo, que não tem como ser entidades onipresentes, né? Não tem como estar presentes em todos os lugares. E as entidades que deveriam defender os direitos humanos, né, que são a polícia, né, que são as próprias instituições públicas, não fazem a sua parte. E aí, né, pouco disso tem sido falado, né, principalmente quando as emissoras são a favor dos governos. Aí pouco se fala dos governos, principalmente agora, em época de eleição, que até, né, tirando aí dados da Covid, estão, né, para não alarmar a população em época de aglomeração política, como tem acontecido aqui no estado de Alagoas, né? Enquanto alguns estados aí tiveram as campanhas, né, com esse excesso de aglomeração proibidas, aqui está quase tudo liberado, né? Até comício com o nome de reunião, né, tem sido feito por aí, como já aconteceu aqui no meu bairro, aqui bem pertinho, né? Vai ter uma reunião com o candidato, reunião a ova, era comício, né? Está proibido pelo Tribunal Eleitoral, né? Mas Caminhada, né, professor? caminhadas que parecem micaretas, né? Pessoal com saudade do carnaval. E teve carnaval esse ano, não vai ter no próximo, né? Ou, pelo menos assim, oficialmente, né? Não haverá carnaval pelo andamento aí da Covid. Então, eles já estão antecipando o carnaval aí na campanha. Vamos ver o que é que vai acontecer depois da campanha, né? Quando a campanha passar, a Covid vai continuar, né? Então, nesses programas aí, né, que geralmente são de emissoras que são controladas por esses mesmos políticos aí
que estão pedindo o nosso voto, né? Que agora resolveram saber onde fica a periferia das nossas cidades, né? Que agora resolvem subir e descer grotas aqui em Maceió. Que impressionante, né? Por que não fazem isso durante os seus mandatos? Enfim, né? Agora, essas emissoras, né, sempre estão aí falando dos direitos humanos e tal. E quando os seus donos estão no governo, não estão nem aí para os direitos humanos, nem os direitos fundamentais, só os deles. Aí é outra história, né? E temos aqui, né, o conceito que eu falei, direitos humanos fundamentais, que é uma tendência, né, nos últimos anos que tem aparecido aí, dos autores que tentam juntar, né, os direitos garantidos internacionalmente com os direitos garantidos a nível nacional, né, para que haja uma proteção ainda maior, né, de que uma vez que um direito seja reconhecido lá a nível internacional pela ONU, pela OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, que esse direito já deve ser reconhecido também de maneira interna, né? Mas isso não tem acontecido na prática, tá? Existem, e aí, né, complementando essa parte aí, aproveitando que eu não deu tempo de falar isso na terça, podem existir nessa distinção aí, direitos humanos e direitos fundamentais, podem existir direitos que sejam considerados direitos humanos e que não sejam direitos fundamentais, ou vice-versa, né? Podem existir direitos que são fundamentais, são garantidos nas constituições de cada país, mas que ainda não são considerados como direitos, né, humanos a nível internacional. Deixa eu citar alguns exemplos aqui para vocês, comparando ONU e Brasil. A nível internacional, né, a nível de ONU, Organização das Nações Unidas, a gente tem 2 direitos humanos, né, que são aí já reconhecidos há alguns anos. O direito à água, né, o direito de acesso à água potável, de acesso à água em geral, a todos os seres humanos, né, em qualquer parte do planeta Terra. E nos últimos anos também foi reconhecido, a nível de ONU, Organização das Nações Unidas, o direito de acesso à internet como um direito humano. Então isso, né, a nível internacional traz implicações, porque traz responsabilidades para os governantes, né, de cada país, traz responsabilidades para as entidades também de direito internacional e, claro, né, traz aí direitos, né, que devem ser reivindicados pelas pessoas, né? Mas aqui no Brasil, o direito à água não é reconhecido expressamente como um direito humano na Constituição, apesar de que tem lá a gestão das águas e tudo mais, mas a água é muito mais um recurso natural do que um direito na nossa Constituição, e o direito à internet não é ainda um direito, né? Aqui no Brasil não é um direito fundamental ainda. Então, isso leva né, a determinadas condutas que estamos vendo aqui no Brasil, de se tratar a água como mera mercadoria, de se tratar a internet como uma mera mercadoria, e não como um direito nosso, né? Isso acaba gerando problemas como a falta de água potável, a falta de acesso à água e saneamento no nosso país, né? E no caso da internet também, né? A falta de acesso, que ficou ainda mais agravada agora na pandemia, né? Que mostrou esse abismo, né? Não é uma desigualdade, é um abismo social que existe aqui entre pobres e ricos, né? Saiu hoje mais um dado aí do IBGE mostrando que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, né? E o Nordeste, no ano passado, aumentou o seu nível de desigualdade. Então, estamos cada vez mais desiguais, o abismo está aumentando cada vez mais, né, entre pobres e ricos aqui na nossa região. E isso, né, apareceu muito claramente agora na pandemia, já que nem todos, né, poucos privilegiados como nós, estamos tendo condições de termos um acesso à internet, de termos aqui compartilhamento de câmera, de áudio, de boa qualidade, né? Porque nem todo mundo tem acesso à internet rápida, né? Muita gente só tem acesso àquela internet do celular, né, oferecida pela operadora, e muitas vezes essa internet tem franquia, né, tem cota, e não dá para assistir uma aula dessa, né, durante 1 hora e 40 minutos com a franquia de, sei lá, alguns mega, né? Então, de dados. Então, isso dificultou muito, né, ou até impossibilitou que milhões de pessoas aqui no nosso país pudessem ter acesso ao ensino básico, ensino médio, né, ensino fundamental e também ensino superior. Então, muita gente acabou perdendo, né, essa oportunidade de ter as aulas remotas, que, claro, a gente sabe que não é a coisa mais ideal, né, mas acabou sendo a solução possível durante a pandemia, né, já que não podemos ter aula presencial ainda, né. E aí ficou decidido, né, que no nosso caso a CEUNI só volta no próximo ano, né, a depender aí de como será o ano de 2021, né. Então,
isso mostra, né, que realmente, né, essa ausência dessa garantia desse direito a nível constitucional, né, de ser considerado um direito fundamental, isso faz falta, né? Isso ficou muito claro agora durante a pandemia, tanto a água quanto a internet, né? Porque lavar as mãos é fundamental para se prevenir da Covid e nem todo mundo tem acesso à água dentro de casa, a água corrente, né? Para lavar as mãos, nem todo mundo tem acesso ao sabão, enfim. E a internet, né? Para a questão do ensino e do trabalho, né? E outras questões aí que são fundamentais para, né, que envolvem o acesso à internet. Então, são casos, né, de direitos que já são reconhecidos como direitos humanos a nível internacional, mas que aqui no Brasil ainda carecem dessa garantia, né? Por outro lado, você pode ter direitos que são garantidos a nível nacional, ou seja, nas constituições, mas que não são garantidos a nível internacional, né, como direitos humanos. E no nosso caso temos um exemplo também, que é o direito à propriedade. O direito à propriedade, isso eu venho falando aqui desde as primeiras aulas, ele é uma característica marcante, né, do direito brasileiro. Então, sempre as constituições brasileiras garantiram o direito à propriedade, e a Constituição de 88 não é uma exceção, né? Ela também seguiu a regra. Porém, a nível internacional, a ONU não garante o direito à propriedade como um direito humano, porque houve, lá nos anos 60, né, houve a aprovação do Pacto de Direitos Civis e Políticos, né, que trata aí dos principais direitos, das liberdades, dos direitos civis e políticos, e era para nesse pacto constar o direito à propriedade. Só que, para que um pacto fosse, né, assinado por todos os países a nível internacional, seria necessário fazer algumas concessões. E foi o que aconteceu, né? Para que a União Soviética e todos os países do bloco socialista assinassem o pacto, seria necessário excluir o direito de propriedade, já que eles aboliram, né, a propriedade privada. Então, para que o Pacto de Direitos Civis e Políticos entrasse, né, fosse assinado e tivesse um alcance maior a nível internacional, foi necessário retirar o direito de propriedade, né, do rol, do elenco lá de direitos humanos. Por isso que até hoje o direito de propriedade não é garantido a nível internacional. Então, cada país garante, né, na sua Constituição, mas a nível internacional não há essa garantia para o direito de propriedade. Então, podem existir, né, direitos que são humanos, mas não fundamentais, e podem existir, por outro lado, direitos que são fundamentais, mas ainda não foram reconhecidos como direitos humanos a nível internacional. Os autores que usam a sexta terminologia, né, direitos humanos fundamentais, eles tentam resolver esse problema aparente, né, dizendo que uma vez que esse direito seja garantido lá a nível internacional, ele já está garantido aqui também. Mas na prática não é assim que funciona, né? Como eu mostrei aí a vocês, água e internet ainda não são garantidos da maneira devida aqui no Brasil, e isso reflete, né, em situações como, né, cidades ou estados do país aqui que tem metade da população ainda sem acesso, né, regular à água, mais da metade da população sem acesso a saneamento básico, né, e também, né, milhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet ou não têm acesso a uma internet de qualidade, né? Então, tudo isso ainda reflete, o que mostra que essa nomenclatura, apesar de interessante, mas ainda não corresponde, né, à nossa realidade aqui no Brasil, certo? Bom, aí vamos seguir, né, com um conceito básico de direitos fundamentais, né, para a gente poder ver o que eles significam, né, diante dessas terminologias e dessas classificações aí. Bom, esse conceito é extraído de Dirley da Cunha Júnior, é um conceito resumido, claro, né? Quem for ler no livro dele vai ver que é bem maior do que isso, né? Então, é um conceito condensado, resumido, adaptado. Bom, segundo Dirley da Cunha Júnior, direitos fundamentais são aquelas posições jurídicas que investem o ser humano de um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições imprescindíveis a assegurar uma existência digna, livre, igual e fraterna de todas as pessoas. Esse conceito do Dirley é bem completo, né? Porque ele traz aí realmente um resumo, né? Palavra por palavra, expressão por expressão, daquilo que significa hoje, né, conceituar os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais são posições jurídicas, né? São posições que nós temos dentro do ordenamento jurídico como pessoas, né? Como sujeitos de direitos. Essas posições nos atribuem, né, investem ao ser humano um conjunto de prerrogativas, né? Nós advogados usamos muito essa expressão prerrogativas, são os direitos, né? Os direitos que nós temos.
faculdades que são opções, né? Aqui não é a faculdade se une, são faculdades no sentido de opções, né? De algo ser facultativo, você opta, né? Por exercer o seu direito naquele momento, por não exercer. Isso entra como faculdades aí no conceito do Dirley. E instituições, né? Que são os órgãos, como eu falei agora no começo da aula, existem e devem existir, né? Órgãos governamentais que sejam responsáveis, né? Por garantir esses direitos, por proteger esses direitos. Por isso que existe lá o Ministério de Direitos Humanos, né? Por isso que existem secretarias, né, de direitos humanos também nos estados, nos municípios, né? Especificamente, às vezes vai aparecer Secretaria de Direitos da Mulher, né? Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência, Secretaria de Direitos das Pessoas Negras, né? Secretaria de Direitos das Minorias. Então, são órgãos governamentais que devem ser criados para garantir aí e proteger esses direitos, né? Então, tudo isso aqui é imprescindível, né? Tudo isso claro, indispensável para que se garanta, para que se assegure, né? E aí aparecem as quatro expressões que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né? Uma existência digna, né? Que vem da dignidade da pessoa humana, livre, que vem da liberdade, igual, né? Que vem da igualdade, e fraterna, que vem lá da fraternidade de todas as pessoas. Isso aqui remete, né, aos ideais da Revolução Francesa, que nós conhecemos também, liberdade, igualdade e fraternidade. E, além disso, né, já se adapta aí o conceito do Dirley ao que temos de 1948 para cá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a inserção do princípio da dignidade da pessoa humana como o princípio que vai nortear, né, que vai fundamentar aqui a aplicação de todos os direitos fundamentais, né? E aí só deixando bem claro, né, que desde o início aqui, que a dignidade da pessoa humana não é um direito, ela é um princípio básico, é um princípio fundamental, é o princípio que guia, né, que norteia todos os direitos fundamentais. Então, ele é o princípio ali, é como se fosse, né, a estrela guia, né, dos direitos fundamentais. Então, a dignidade ela não é um direito, ela é um princípio. Certo? Os direitos vão sendo guiados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e isso significa que todos os direitos têm que garantir uma dimensão mínima que seja de dignidade, né? Que mais à frente vocês vão aprender esses conceitos, né? Mínimo existencial, né? E aí, quando se fala em mínimo existencial, vai se falar justamente dessa questão. O que é o mínimo necessário para que uma pessoa viva dignamente, né? De maneira digna? O que é o mínimo necessário para que você tenha suas liberdades garantidas, né? E para que essas liberdades impliquem também em dignidade. E assim por diante, né? Então, a dignidade da pessoa humana ela vai aparecer aqui como um grande princípio, né? O princípio que vai abarcar todos esses direitos que vão estar nesses três termos aí mais gerais: liberdade, igualdade e fraternidade. Que vamos ver, né, mais à frente também, que hoje a gente não usa mais a expressão fraternidade, né? A gente usa hoje a expressão solidariedade, né? Que é uma expressão mais atual, mais recente, e que concretiza melhor os direitos que vão aparecer dessa dimensão aí. Depois eu falo melhor disso, né? Quando a gente for falar das dimensões. Não sei se vai dar tempo de falar disso hoje. Se der tempo hoje eu ainda falo, se não na terça-feira eu falo sobre essa questão das dimensões, né, dos direitos fundamentais ou gerações, certo? Então aí está o conceito, né, de direitos fundamentais, trazendo, de maneira geral, os pontos mais importantes, os pontos mais relevantes aqui que tem que ser sempre mencionados. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tá dando para entender direitinho? Sim, professor. Ok. Esse assunto é maravilhoso, né? Eu adoro esse assunto, eu gosto, esse é o assunto que eu mais gosto, porque é o assunto que trata dos nossos direitos, né? Quem não gosta de aprender sobre os seus próprios direitos? Quem não gosta de conhecer sobre os seus próprios direitos, né? Então, é a oportunidade que a gente tem de conhecer aqui de maneira profunda os direitos que estão garantidos na Constituição. E somos privilegiados por isso, porque quem estuda direito constitucional nessa parte aqui, né, corresponde a uma pequena parcela da população que finalmente vai conhecer os seus direitos. Enquanto isso, a grande maioria do povo não sabe disso, né? Se mais pessoas soubessem desses direitos que nós temos, com certeza o Brasil não estaria nessa situação deplorável que está hoje, né? Porque saberíamos muito bem quais são os nossos direitos, seríamos conscientes deles e não deixaríamos que os governantes fizessem, né, o pouco caso dos nossos direitos, né?
não só os direitos básicos individuais, mas direitos coletivos, né? Por exemplo, o que está acontecendo lá no Amapá é um absurdo sem tamanho, né? Uma coletividade, milhões de pessoas lá no Amapá, né, sofrendo por causa da incompetência de uma empresa privada, né? Que já foi confirmado que não foi um raio que caiu, né? Foi incompetência, foi negligência lá da empresa Isolux, né? Que é a concessionária da energia lá do Amapá, daquela região. E agora, né, quem está socorrendo é a empresa pública, né? A Eletrobras. Então, aquela história, privatiza que resolve. Resolve para quem? Né? Lembrando que aqui em Alagoas, recentemente, houve a privatização também da Companhia de Energia Elétrica, né? Então, é importante fiscalizar o que vai acontecer aí, para que o Alagoas não vire um dia um Amapá, que Deus nos livre disso, né? Porque o Amapá está numa situação terrível. Coitados, né? Dos amapaenses, dos nossos conterrâneos brasileiros amapaenses. Pois bem, então a gente vai agora, né, passar para uma parte bastante interessante aqui, em que a gente vai estudar as características dos direitos fundamentais, certo? Segundo a doutrina, né, como é que a gente pode entender os direitos fundamentais? E essas características, vocês vão observar que elas servem para todos os direitos, né? Todos os direitos fundamentais, em algum momento, vão passar, né, por essas características, tem essas características inseridas neles, né? Porque aqui a gente está vendo a parte geral, né, dos direitos fundamentais, é a parte mais teórica. Então, isso aqui que eu estou falando vai servir para todos os direitos fundamentais, para todos aqueles direitos que estão garantidos na nossa Constituição. E aí eu vou mostrar para vocês as principais características, porque certamente vocês, quando forem estudar, né, nos autores lá, que vocês já estão estudando, vocês vão perceber que existem outras características que alguns autores, né, colocam. Mas essas aqui são as que são mais usadas, são as mais comuns, são aqui a grande maioria dos autores sempre adota, né? Então, por essas características, vocês vão entender bem como funciona, né, a dinâmica dos direitos fundamentais. Então, vamos a elas, né? Então, a primeira característica que aparece aqui é a historicidade. E aí vocês vão observar que essas características têm uns nomezinhos meio estranhos, mas que vocês vão conseguir associá-los bem tranquilamente, né, a algum aspecto relevante, ao aspecto mais relevante, digamos, que vai dar, né, aqui a tônica dessa característica. Então, quando se fala em historicidade, vai se falar em questão histórica, né? E aí vai estar a definição do lado, né? A historicidade, ela diz respeito a essa característica a essa seguinte situação. Os direitos fundamentais, né, essa seguinte constatação. Os direitos fundamentais, eles são fruto do desenvolvimento histórico, certo? Então, todo e qualquer direito fundamental que a gente estude, ele passou por esse processo histórico de adaptação, certo? De aceitação, para que ele possa, né, para que ele pudesse chegar a ser garantido hoje como um direito fundamental lá na Constituição. Então, todos os direitos fundamentais passaram, em algum momento da sua história, por esse processo, né? Por esse desenvolvimento histórico. E esse desenvolvimento histórico, ele sempre compreende 3 fases, né? Que eu até usei a alegoria aí do sinal de trânsito, né? Das cores do sinal de trânsito. Então, vermelho, proibição, né? A primeira fase do direito fundamental é sempre essa, né? Ele é proibido, ele não é reconhecido como direito. Ele é proibido. Ninguém pode usá-lo e até pode ser um crime, né? Quem for exercer esse direito lá, né? Que ainda não é direito, na verdade vai ser um ato ilícito e tal, pode até ser preso, pode até ser condenado por isso, né? Então, no primeiro momento, o direito fundamental é proibido. Ele não tem garantia nenhuma e se aparecer no ordenamento jurídico, vai aparecer como um ato ilícito. Ele vai ser um crime, né? Ou uma contravenção, ou coisa do tipo, né? De qualquer forma, né, quem exercer essa prerrogativa vai acabar sofrendo, né, as penas da lei, as consequências da aplicação da lei. Na segunda fase, vai haver uma pequena evolução e aí esse direito vai começar a ser tolerado, né? Então vai haver a segunda fase, que é a tolerância, a atenção, né? Então, ele não é ainda um direito reconhecido como tal, mas ele já começa a ser exercido, né, sem tantas amarras. Então, se era um crime, já, né, começa a não ser punido tão gravemente, né? Ou nem mais vai ser punido, né? Passa-se, né, a tolerar esse ato, né? Essa conduta das pessoas.
E aí, finalmente, se chega ao terceiro momento, o momento máximo, né, a apoteose aqui, que é a verdinha, né, siga reconhecimento constitucional. Aí, finalmente, vai haver o reconhecimento expresso no texto da Constituição de que aquele é um direito, né, das pessoas, e a partir daí, então, ele passa a ser considerado como direito fundamental. Então, todos os direitos fundamentais, eles passaram, né, em algum momento da sua história por esse desenvolvimento aí, por esse processo, né? Então, eles foram um dia proibidos, depois passaram a ser tolerados e hoje são plenamente reconhecidos, certo? Então, desde as nossas liberdades até os direitos sociais, educação, saúde, previdência, direitos culturais, né? Direito do consumidor, direito ao meio ambiente, os direitos das minorias, né? Então, eles vão passando todos eles por esse processo, né? Começando pela proibição, não são reconhecidos como direitos, são crimes, contravenções, são atos ilegais. Depois eles começam a ser tolerados. Você pode até, né, lançar a mão deles, mas não vai ser um direito ainda, mas também você não vai ser punido. E na terceira e última fase, sim, aí finalmente esse direito entra na Constituição e passa a ser protegido da mesma maneira que os demais direitos que já estão lá, garantidos de maneira expressa, certo? Então, essa é a característica, né, da chamada historicidade. E junto com a historicidade, né, vocês perceberam aí, vem a questão de que, vem a constatação de que os direitos fundamentais também mudam com o tempo, né? Eles são mutáveis. Então, eles possivelmente vão sendo adaptáveis. Então, a visão de liberdade lá do século XVIII não é a mesma do século XXI, né? As pessoas que hoje exercem a liberdade não são as mesmas, né? Há categorias de pessoas que exerciam lá no século XVIII, no século XIX. Então, mais pessoas vão sendo incluídas, né? A visão de liberdade vai mudando, a visão do direito vai mudando, né? Quem pode ter acesso a esse direito também é uma visão que vai mudando. Então, como os direitos fundamentais são fruto dessa evolução histórica, então eles também vão mudando com o passar do tempo. Até o reconhecimento constitucional desses direitos vai mudando. Como, lembrando, né, do que Querini falou aulas atrás, existe a chamada mutação constitucional, e ela serve para isso, né, para adaptar os direitos fundamentais também ao novo contexto, né, do seu tempo, né, do tempo em que se está vivendo. Então, é possível também que os direitos fundamentais mudem, vão se adaptando, vão sendo ampliados, né, vão sendo garantidos para mais pessoas, né, vai havendo uma forma de acesso melhor para esses direitos, enfim. Né, é possível que os direitos mudem, eles não estão ali estáticos, parados, eles são dinâmicos, né, porque eles seguem a evolução social, eles seguem a evolução histórica, certo? Isso é muito importante de ser destacado e faz parte também dessa ideia da chamada historicidade, certo, gente? Aí nós vamos para a segunda característica dos direitos fundamentais, que é a universalidade. Bom, por essa característica, né, nós temos aí a seguinte constatação. Os direitos fundamentais, eles são reconhecidos, ou devem ser reconhecidos, a toda e qualquer pessoa, em qualquer parte. E aí esse conceito tanto vale para direitos fundamentais quanto para direitos humanos, né? Só que aí, fazendo aquela distinção, né? Direitos humanos a nível internacional, mundial, direitos fundamentais a nível nacional. Quando se fala em universalidade, na perspectiva dos direitos humanos, quer-se dizer que toda e qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, tem direitos fundamentais, tem direitos humanos, que devem ser garantidos. Desde o lugar mais longínquo da Antártida até o calor nosso aqui do Nordeste, né? Então, qualquer lugar do mundo que a pessoa esteja, deve ter seus direitos humanos garantidos. E a nível nacional, né, quando se fala em direitos fundamentais, aí, são os direitos que devem ser garantidos a toda e qualquer pessoa em qualquer parte do país. Desde lá, o extremo norte, né, lá no Amapá, até aqui passando por Alagoas, ou o extremo sul, lá, né, no Rio Grande do Sul. Então, em qualquer parte do Brasil, qualquer pessoa deverá ter seus direitos garantidos. Essa é a ideia de universalidade, certo? Aí uma observação importante, né, que é a seguinte, vale lembrar, né, a universalidade ela não significa o reconhecimento único de direitos em todos os países. Isso aqui quer dizer o seguinte, a universalidade ela não significa a uniformidade de direitos humanos, ou seja, ou de direitos fundamentais. Os direitos humanos e direitos fundamentais são iguais em qualquer lugar do mundo. Não, né? Existem diferentes formas
de garantir esses direitos. Então, os direitos são iguais, são no mesmo nome, né? Liberdade de expressão, liberdade de locomoção, educação, saúde, mas eles são garantidos de maneira diferente, né, a depender de cada parte do mundo, né? Há países que garantem mais liberdades, né, e mais formas de exercer a liberdade. Há países que garantem menos formas de expressão da liberdade, mas continuam garantindo o direito à liberdade. Há países que dão ali, né, uma obrigatoriedade, um caráter de obrigatoriedade à saúde, né? E aí são países, por exemplo, lá na Europa ou Brasil, né, que tem sistemas de saúde públicos, né, universais, como é o caso do SUS no Brasil. Mas há países que não garantem a saúde dessa maneira, como é o caso dos Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde, né, para garantir saúde para toda a população. Não, lá funciona na base do plano de saúde, né? Tinha lá o Obamacare, mas o Trump praticamente desmontou tudo, né? E agora o presidente eleito Joe Biden está prometendo reativar. Mas mesmo assim, o Obamacare não era nem perto, né, do que temos aqui no SUS, que é uma estrutura gigantesca, né, de atenção à saúde básica e à saúde, né, em geral para todos os brasileiros. Então, os direitos eles são garantidos, né, no seu nome, na sua essência, mas há diferentes formas de garantia, né? Há países que garantem mais, há países que garantem menos, né? Há países que dão um alcance universal, né, no seu termo mais literal, ou seja, para todo mundo mesmo, e há países que não vão garantir para todo mundo, só para quem tem recursos, né, para ter acesso àquele direito. Mas o importante é que esses direitos devem ser reconhecidos para todas as pessoas, né? Então, todos devem ter direito à saúde, todos devem ter direito à educação. Agora, as formas, né, de garantia que são diferentes. E aí você pode ter garantias mais amplas ou garantias mais restritas. O que importa é garantir esses direitos, né? Não se pode proibi-los. A ideia, basicamente, é essa, certo? Então, a universalidade, ela trata disso, de que todos nós temos direitos, certo? E aí, quando se fala em toda e qualquer pessoa, é toda e qualquer pessoa mesmo. É desde a pessoa mais sensível e virtuosa e bondosa que exista, até o cidadão lá mais sanguinário que existiu, o psicopata que matou cento e tantas pessoas. Até ele também tem direitos, né? Todos, porque se fala aqui em pessoa, toda e qualquer pessoa. Então, todos somos, né? Todos os seres humanos são considerados pessoas, então todos têm seus direitos, ou devem ter seus direitos garantidos. Desde a pessoa mais bondosa até a pessoa mais maldosa. Desde aquela pessoa que não faria mal a uma mosca até aquela que matou centenas de pessoas, né? Ou garante que milhares vão morrer, ou já morreram. E continua dizendo, e daí? Né? Todos eles têm direitos, né? Desde o melhor até o pior, porque todos somos pessoas, né? Essa é a ideia que está incluída, né, nesse conceito dessa característica universalidade dos direitos fundamentais, que também se aplica aos direitos humanos. Diga, Elisa. Professor, com relação ao senhor mencionou do Sistema Único de Saúde, né, da estrutura dele, que é gigantesca, né, invejável até, apesar das condições que nós passamos, garante o atendimento até a estrangeiros, né, professor? Exato. Ele é garantido não só aos brasileiros, como a pessoas de outros países que estejam aqui. Isso. Bem lembrado, porque essa questão da universalidade, ela trata disso também. Então, não é só a garantia de direitos para os brasileiros que estão aqui, mas se tem um turista estrangeiro passando por aqui e ele é assaltado e ele sofre, sei lá, uma torção no tornozelo, né, lembrando do SUS, ele também vai ter acesso a esses direitos, né? Claro que de maneira um pouco, pode ser, né, que haja alguma diferença em relação ao tratamento do brasileiro com o estrangeiro, porque seja necessária uma documentação diferente, algum detalhe burocrático. Mas com relação ao direito em si, a garantia é a mesma. Então é para qualquer pessoa que esteja aqui dentro do território brasileiro. Os direitos que estão garantidos na nossa Constituição são para todas as pessoas, né? Independentemente da sua origem, independentemente da sua nacionalidade, independentemente da questão de gênero, enfim, de etnia, etc. Certo? Então, isso é pura verdade, né? O SUS trata dessa questão da universalidade nesse ponto, né? Então, até um estrangeiro que chegar aqui vai também ser atendido, né? Bom, gente, eu vou aqui interromper, né? Porque falta menos de 1 minuto. Me esperem aí que eu já volto para a gente continuar, tá? Até já.